Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no que poderia ser o Inventário Nacional do Brasil. Sabe, o artigo 20 da nossa Constituição é muito mais que um texto de lei. É um verdadeiro mapa do tesouro que detalha tudo o que pertence a nós como nação. Vamos descobrir o que tem nessa lista? Já parou para pensar de quem é a praia onde a gente vai nas férias ou o rio que abastece a cidade? A resposta, por incrível que pareça, está na Constituição. E isso afeta nosso dia a dia de um jeito que a gente nem imagina. Não é só sobre geografia, é sobre a base da riqueza do nosso país. Para a gente desvendar esse tema, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o que são os bens da União. Depois, a gente explora as terras e fronteiras, navega dos rios até o mar, descobre os tesouros que estão debaixo dos nossos pés e, por fim, vê como toda essa riqueza é dividida. Seção 1. O que a União possui? Bom, para começar, vamos definir o conceito principal que está no centro de toda essa conversa. Pensa nos bens da União como se fosse o patrimônio de uma família enorme, a família brasileira. O governo federal age como se fosse o administrador desse patrimônio todo, que inclui desde terras e rios até recursos minerais. A ideia é garantir que tudo seja usado para o bem de todo mundo. Seção 2. Terras, fronteiras e defesa. Agora, o foco é no chão que a gente pisa. A posse da terra é a base da soberania de qualquer país. E no Brasil, isso tem umas dimensões bem estratégicas. A posse de terras pela União não é aleatória, não. Cada tipo de terra tem um propósito. A gente está falando de áreas para defesa nacional, para construir estradas, para preservar o meio ambiente e um ponto fundamental, para garantir os direitos dos povos indígenas sobre seus territórios. E olha só esse número que impressiona, 150 quilômetros. Essa é a largura da chamada faixa de fronteira, uma área que tem um controle especial ao longo de toda a nossa fronteira terrestre. É uma extensão de terra gigantesca, com regras próprias, tudo pensado para proteger a nossa soberania. Seção 3. Dos rios ao mar. Bom, agora a gente sai da terra firme e mergulha nas águas. E o patrimônio hídrico brasileiro que pertence à União, nossa, é vasto como um oceano. A regra aqui é bem simples, na verdade. Se um rio cruza mais de um estado ou faz fronteira com outro país, ele é da União. Isso garante que um recurso tão vital seja gerenciado de forma integrada, pensando no país inteiro. Aqui a gente vê uma distinção importante. Quando o assunto é rio, a União é dona das ilhas em zonas de fronteira. Agora, quando a gente vai para o oceano, a regra é bem mais ampla. Praticamente todas as praias, ilhas costeiras e oceânicas são bens federais. E a soberania do Brasil não acaba na areia, viu? Ela se estende mar adentro, incluindo o mar territorial, que é como uma extensão do nosso território, a plataforma continental, que é o leito do mar, riquíssimo em recursos, e a zona econômica exclusiva, que nos dá o direito de explorar uma área oceânica imensa. Seção 4. Recursos sob a superfície. Depois de explorar a terra e a água, chegou a hora de olhar para baixo, para a riqueza que está escondida sob a superfície e que move a nossa economia. Olha só que ponto fundamental. No Brasil, ser dono da terra não significa ser dono do que está embaixo dela. A Constituição deixa bem claro que todos os recursos minerais, o potencial de energia hidrelétrica dos rios e as enormes reservas de petróleo e gás pertencem à União. E essa riqueza da União vai muito além do valor econômico. A Constituição também protege a nossa memória e as nossas belezas naturais. Cavernas subterrâneas, sítios arqueológicos, vestígios pré-históricos, tudo isso é tesouro da nação, guardado pelo governo federal. Chegamos na 5ª seção e aqui a pergunta é crucial. Como toda essa riqueza se transforma em benefício para a população? Porque, afinal, de que adianta um tesouro se ele não for compartilhado, né? Para garantir que a riqueza seja distribuída, a Constituição criou um mecanismo de equilíbrio. A União, como dona dos recursos, não fica com todo o lucro da exploração. Ela é, na verdade, obrigada a dividir. O processo, como a gente vê aqui, funciona em 3 etapas. Primeiro, a União autoriza a exploração de um recurso. Segundo, essa atividade gera uma receita, como os royalties do petróleo. E terceiro, a parte mais importante, a Constituição determina que uma fatia desse bolo seja repassada para os estados e municípios onde a exploração acontece. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar a ideia central. A riqueza é compartilhada. Não é um sistema onde Brasília fica com tudo. Pelo contrário, é uma rede de distribuição pensada para compensar os estados e municípios que lidam diretamente com o impacto da exploração no seu território. E atenção aqui, isso não é uma sugestão.
É uma ordem da Constituição. A palavra assegurada tem um peso gigantesco. Ela transforma a partilha da riqueza num direito garantido para estados e municípios, não apenas uma decisão política do momento. No fim das contas, o artigo 20 nos mostra o tamanho do nosso patrimônio coletivo. Da Amazônia ao pré-sal, tudo isso é nosso. A grande questão que fica e que vai moldar as próximas gerações é: será que estamos usando essa riqueza imensa para construir o futuro que o Brasil merece?